Uma sociedade é grandiosa quando idosos plantam árvores sabendo que não desfrutarão de sua sombra. Um antigo provérbio grego, diante dos problemas econômicos modernos e do próprio estudo da economia, é tão verdadeiro hoje quanto era há milhares de anos. Mas nós realmente vivemos por essa ideia? Pela primeira vez desde a Revolução Industrial, gerações sucessivas não estão se tornando mais ricas que seus pais. Apesar de contratempos e abordagens históricas, essa tendência parece verdadeira para as populações da maioria das economias desenvolvidas. Por muito tempo, esperava-se que os filhos tivessem uma vida melhor quando adultos do que antes tiveram seus pais. Mas hoje, isso não é mais uma expectativa. Na realidade, a maioria dos jovens profissionais apenas pode almejar viver igual seus pais. As gerações mais jovens estão achando cada vez mais difícil conseguir empregos confiáveis, ter casas confortáveis, começar uma família e economizar para a aposentadoria. Isso ocorre mesmo com um mundo muito mais rico hoje do que em qualquer ponto do século XX, quando os baby boomers construíram suas fortunas, agora inatingíveis. Então, o que está acontecendo? Como um mundo mais rico no geral está produzindo gerações mais pobres do que as anteriores? Existe alguma causa subjacente para isso? Se existe, há alguma maneira de reverter isso? E se não existir, isso significa que podemos apenas esperar que cada geração futura seja mais pobre do que a que veio antes dela a partir de agora? E eu suponho que, provavelmente, também vale a pena perguntar. Isso é importante já que todos, eventualmente, irão morrer e passar sua riqueza de qualquer maneira? Aqui está uma pergunta para todos vocês. É melhor nascer em um grande grupo com muitas pessoas da mesma idade que você ou um pequeno grupo com menos pessoas da mesma idade que você? A teoria econômica tradicional sugeria que um pequeno grupo é preferível, pois significa menos competição por empregos, moradias, programas sociais, vagas em boas escolas e, em um nível macro, menos competição por coisas tão básicas como recursos naturais. Mas como você explica aos baby boomers que, mesmo sendo parte da maior explosão populacional da história, são, coletivamente, muito ricos? Bem, Lord David Willetts, um político britânico, demógrafo e autor, sugere que o oposto pode ser verdade e que, em um sistema democrático, fazer parte de um grupo maior é realmente preferível, porque dá a esse grupo mais poder de voto em questões geracionais e mais influência nos mercados. Quando jovens, os boomers votaram em políticas que os favoreceram. Educação superior de baixo custo ou gratuita, sistemas de apoio à família e forte bem-estar social. No auge de suas carreiras, os padrões de votação desse grande bloco de mudanças mudaram novamente, favorecendo impostos de renda mais baixos, menos regulamentação empresarial, mais proteções à indústria doméstica contra a terceirização e a competição global e, em menor escala, leis de zoneamento que protegeriam o valor de suas casas. O impulso para os subúrbios com requisitos obrigatórios de construção de casas unifamiliares dizia que as casas eram maiores e as boas localizações se tornavam mais desejáveis porque apenas um certo número de casas familiares poderiam ser construídas lá. Nos anos 50, as casas eram basicamente uma mercadoria. A maior parte do custo estava na estrutura em si, e era razoável que os carros da família fossem mais caros que uma casa. 50 anos depois, essas casas envolveram investimentos tanto quanto lugares para se viver. Na época, os boomers passaram a votar em favor de benefícios de aposentadorias, pensões, infraestrutura médica e remoção de impostos sobre a riqueza, mesmo que à custa dos esquemas que os beneficiaram na juventude. O trabalho de David Willett, focado no Reino Unido, mostra que, apesar de algumas pessoas votarem pelo bem maior, nas últimas décadas, é oferecido uma tendência média, na maioria das economias avançadas, de votar pelo próprio interesse. Na minha própria casa, na Austrália, por exemplo, a eleição federal de 2019 foi mais ou menos decidida por uma decisão política que reduziria a eficácia fiscal das contas de aposentadoria australianas. O Partido Defensor da Estrutura Fiscal venceu, principalmente devido às eleições mais antigas da Austrália. Numa eleição recente, o partido de oposição desistiu de mudar os impostos das contas de aposentadoria e venceu de maneira convincente.
Um estudo britânico de 2017 revelou que, com o tempo, os votos para os partidos conservadores deixaram de ser divididos entre ricos e classe trabalhadora e passaram a ser divididos entre jovens e idosos. Muito do que discutimos até agora veio diretamente do livro de Willett, The Pinch, e de uma palestra dele no Royal Institution. Vale a pena ler se você se interessa por esses processos demográficos. Uma vida inteira de políticas públicas planejadas pode ser extremamente benéfica para a construção de riqueza. Pense em como a vida do millennial médio seria melhor se ele tivesse acesso gratuito à universidade ou ao ensino médio. Essa diferença seria o que muitos jovens precisam para dar entrada em uma casa, mantendo-se todo o resto igual. Esse é o próximo grande problema a considerar: a divisão habitacional. A teoria do pequeno grupo de David Willett provavelmente não destaca um detalhe crucial que proporcionou aos baby boomers mais uma vantagem sobre as gerações seguintes. E não é simplesmente que eles conseguiram comprar casas quando eram baratas. Certamente isso não prejudica, mas é mais um sintoma de um problema maior. Eles eram um grande grupo em um mundo pequeno. Eles tinham todo o poder de voto e quase nenhuma competição. Nos anos 50 e 60, a população global era aproximadamente 1/3 do que é hoje. Sem querer iniciar um debate, mas se você fosse um homem branco nos países em questão, a competição seria ainda menos acirrada. Isso confirma todas as compensações aparentes que pensávamos antes. Havia menos competição para quase tudo, incluindo trabalhadores, pois os trabalhadores tinham um grupo menor de mão de obra para escolher. A baixa participação feminina na força de trabalho reduzia a oferta e o poder de negociação dos trabalhadores. Mas isso também significava que os deveres domésticos geralmente eram cuidados, diminuindo despesas com coisas como cuidados infantis, comida e manutenção geral. As rendas relativas a despesas mais altas e menores permitiam que as casas fossem pagas com apenas 1 ano de renda. Sim, eles enfrentaram juros mais altos, principalmente nos anos 70 e 80, período de pico de compra de casas. Mas isso não fez a diferença que faria hoje. A casa mediana nos Estados Unidos em 1985 era de $82 mil. Isso é mediano. Então, 50% das casas, como se os primeiros compradores estivessem olhando, seriam mais baratas. Mas vamos simplificar e ficar com $82 mil. Ajustado para a renda média das famílias, esses $82 mil se tornam $103 mil. A taxa média de hipoteca era de 15%, ou cerca de $15 mil anuais. Em alguns anos, foi maior, mas a maioria dos mutuários tinha um limite máximo de cerca de 15%. Então, esse é o pior cenário possível. A casa mediana hoje custa $430 mil, e a taxa de juros é em média até 5%. Ou $21.500 por ano, apenas em pagamentos de juros. Mais uma vez, isso é ajustado para os ganhos medianos da época. Então, à primeira vista, esses valores parecem bem comparáveis. Talvez os jovens não devam reclamar tanto sobre a inacessibilidade da habitação. Muitos descartaram essa comparação argumentando que a inflação da época era extremamente alta, portanto os altos pagamentos de juros eram insignificantes. Mas isso não é verdade. A inflação em 1985 foi de 3,5%. E, embora tenha sido tão alta quanto 3,5%, essa era a inflação do índice de preços ao consumidor, não a inflação habitacional. Os preços das casas cresceram a uma taxa relativamente modesta ao longo dessas décadas. Era todo o resto que estava ficando caro. Isso contraria as expectativas atuais, onde o preço dos imóveis cresce acima da inflação. Mas esse não foi o caso nos anos 70 e 80. Portanto, o argumento da inflação não é completamente justo. É justa a reclamação sobre como era fácil para os baby boomers comprar uma casa? Bem, não! Eles ainda tiveram facilidade por mais 2 grandes motivos. Surpreendentemente, as taxas de juros mais altas acabaram beneficiando-os de certa forma. Guardar dinheiro em uma conta que paga 10% de juros ao ano acelera a meta de economia. Taxas de juros mais altas também garantem que os preços das casas nunca fiquem muito altos, porque as parcelas simplesmente se tornariam inacessíveis. No exemplo anterior, analisamos os juros pagos sobre empréstimos em 2 períodos distintos. Mas a questão com uma hipoteca é que você também tem que pagar o principal.
Pagar o principal de uma hipoteca de $430 mil em um prazo de 30 anos custará mais $14.300 anuais, totalizando quase $36 mil por ano. Uma casa de 1985 teria um reembolso principal de $3 mil anuais, totalizando pouco mais de $18 mil por ano, metade do que o comprador da casa de 2022 pagaria, mesmo com taxas de juros 3 vezes maiores. Dito de outra forma, se os reembolsos fossem iguais, uma pessoa que comprasse uma casa em 1980 poderia quitá-la em 5 anos, em vez de 30. Então, por que estou focando tanto em moradia? Bem, apesar de serem uma parte muito importante de nossas vidas, as casas também são singularmente improdutivas. O mercado imobiliário é meio único como uma classe de ativos porque não produz nada de valor. Uma casa situada em um terreno pode valorizar e fornecer uma casa para seus proprietários, ou uma renda de aluguel para um investidor, mas não produz nada. Existem outros investimentos hoje, como as criptomoedas, que também não obtiveram nada de valor, mas seu mercado é comparado ao imobiliário global. Minúsculo e também irrelevante. Se o Bitcoin chegar a $1 milhão, será ótimo para os investidores e terá alguns impactos menores em outros mercados conforme as pessoas sacarem para comprar ou que os milionários de cripto adquirirem, mas não deixará ninguém na rua. A acessibilidade à habitação pode fazer isso e também pode retardar o progresso de economias inteiras. Toda a economia do mundo ainda está, para melhor ou pior, focada em grandes centros de atividade econômica, o que uma pessoa comum chamaria de cidade. Se o mercado imobiliário nessa cidade se torna muito caro, então se torna inviável para os trabalhadores manterem empregos lá, porque cada vez mais de sua renda será apenas para pagar o aluguel. No curto prazo, as negociações mais altas podem compensar isso, mas esses centros acabam beneficiando apenas os proprietários de imóveis da região. O dinheiro que os proprietários ganham com seus imóveis será reinvestido no crescimento empresarial ou gasto no consumo regular que mantém os negócios ativos. É provável que seja gasto em mais propriedades, elevando ainda mais os preços de mercado e os montantes de dinheiro desviados de centros produtivos para ativos improdutivos. Os preços mais altos de casas também visam a mobilidade social e geográfica. De acordo com um estudo de 2020 da Pew Research, 52% dos jovens americanos entre 18 e 28 anos ainda moram com os pais. É razoável presumir que esse número aumentou após 2 anos de coronavírus, no auge do recorde de alta nos preços dos imóveis. Esses jovens adultos estão financeiramente atrelados à residência dos pais. Se oferecerem um bom emprego em outra cidade, eles terão que analisar se o aumento salarial compensa o maior custo de vida. Se recusarem, perdem uma boa oportunidade de emprego e a empresa perde um trabalhador produtivo. A concentração de riqueza em uma geração pode ter consequências significativas para economias inteiras, e esses efeitos se intensificarão conforme as populações envelhecem. Lugares como o Japão exemplificam isso claramente, não enfrentando os mesmos problemas habitacionais do Ocidente. Mas a longo prazo, isso é realmente importante? Sem ser mórbido, as pessoas inevitavelmente morrem, e sua riqueza é limitada para seus filhos ou outros beneficiários. A concentração de riqueza em uma única geração é, na pior das hipóteses, um problema transitório. No ano passado, fiz um vídeo completo sobre a grande transferência de riqueza, que é o processo dos baby boomers morrerem e deixarem seus bens para a próxima geração. O problema descoberto no vídeo é que grande parte da riqueza das empresas está na forma de famílias privadas. Resumidamente, o problema é que muitas pequenas empresas dependem do proprietário para continuar operando, e os herdeiros muitas vezes não estão interessados ou aptos a administrá-los. Pequenas empresas são uma grande parte da economia, e se perdidas, causarão muito dano. Um brilho de esperança é que essas empresas podem ser vendidas pelos herdeiros para pessoas com habilidades e desejo de administrá-las. Talvez eles vendam para pessoas que têm dinheiro suficiente de suas heranças para comprar o negócio. O problema é o perfil das pessoas que de fato recebem esse dinheiro. A maioria das pessoas só recebe herança dos pais quando já estão mais velhas, frequentemente perto do fim da carreira ou início da aposentadoria.
O dinheiro repassado a eles provavelmente será usado para financiar suas aposentadorias, e o restante será deixado para seus próprios filhos idosos. O dinheiro acumulado pelas pessoas mais velhas significa menos oportunidades para os jovens construírem uma economia funcional. Comprar uma casa, conseguir um bom emprego e, você sabe, começar uma família para que haja um conjunto completo de trabalhadores para manter uma economia. Você não pode administrar uma economia com pessoas esperando ficarem velhas o suficiente para finalmente fazer algo com suas vidas. Os economistas chamam isso de problema de riqueza intergeracional. Eu gosto de chamar o paradoxo do príncipe Charles, mas é algo que vamos ter que abordar. Coisas como impostos sobre riqueza e herança são soluções comumente propostas, mas mesmo que funcionem, elas seriam muito impopulares entre o enorme bloco de votação que colocamos aqui em primeiro lugar. A última coisa que temos que nos perguntar é: isso é tudo culpa dos boomers? Apesar da discussão intergeracional ser divertida, culpar uma única geração pelos problemas econômicos atuais não será produtivo. Votar no seu próprio interesse e políticas sendo inovadoras no melhor interesse da maioria é a base da democracia. E eu não acho que alguém vai argumentar razoavelmente que isso é uma coisa ruim. Também é crucial analisar exemplos de economias onde isso não ocorreu. A segunda maior economia do mundo, a China, é um ótimo contra-exemplo. Os baby boomers de lá são conhecidos como a geração perdida, devido à maior parte de sua vida profissional em um sistema econômico disfuncional. Eles também eram muito velhos para se beneficiarem da rápida expansão econômica que ocorreu após a abertura da economia. Apesar de representarem uma grande parte da população, eles não desfrutaram da mesma prosperidade econômica que seus pares ocidentais. As ameaças econômicas que os boomers também desfrutaram eram algo que não estava necessariamente sob seu controle. A última metade do século, por padrões históricos, foi muito pacífica. O mundo se abriu para o comércio internacional, e o crescimento foi acelerado devido à abundância de energia barata de combustíveis fósseis. Foi um ótimo momento para enriquecer, e as pessoas o fizeram, sendo provavelmente a última peça do quebra-cabeça. Uma vez que alguém se torna extremamente rico, com milhões ou bilhões, geralmente não empobrece novamente. O grupo de bilionários que surgiu dessa geração distorce esses números, fazendo com que pareçam piores do que realmente são. Lembre-se, em um grupo com um bilionário e 999 pessoas completamente falidas, a média de riqueza por pessoa ainda será de 1 milhão. A maioria dos bilionários é idosa e terá impacto desproporcional nas estatísticas de riqueza de sua geração. Novamente, se olharmos para os bilionários por idade na China, um país onde a votação pela população geral não acontece realmente no sentido tradicional, podemos ver claramente que a riqueza vem de períodos de fortes condições econômicas, não apenas da capacidade de moldar a política pública para atender a você e seus pares. Embora, claro, tenho certeza de que isso não faz mal.